Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tenho Média para Isto. Lembrem-se, se precisam de explicações para preparação de exames, Portal da Sabedoria, está tudo na descrição, é incrível. A minha convidada de hoje chama-se Joana. Olá. Joana, eu preparei duas introduções para ti, ok? Ok. És privilegiado. E tu vais-me dizer qual é que curtes mais, ok? A primeira, pá, é básica e eu acho que até já estou a abusar desta piada, já nem está tão bacana. Já sabes o que é que eu vou dizer, não é? Já sei. Queres que eu diga? Pode ser. Não, diz tu. A ver se é mesmo o que eu estava a pensar. Cara de pianista. Ou melhor, Não, nome de pianista. nome de pianista. Porque a Joana chama-se Joana Musquier. Eu imagino-te com aquele casaco de grilo, sabes? E tipo, pianista. Pronto. A minha convidada de hoje tem nome de pianista, Joana Musquier, bem-vinda. Ou, pá, pensei em meter isto aqui, porque é engraçado. Porque a mãe da minha convidada de hoje tem um emprego que, pá, eu acho que ninguém sabia que existia. Que é, eu vou ver se explico bem, se eu não explicar bem, tu explicas. É consultora de embalamento de envios. Ou seja, se tu tens uma empresa e precisas de enviar qualquer coisa, imagina que precisas de enviar esta caneta, a mãe da Joana vai fazer um estudo e perceber qual é a melhor embalagem para, em termos de durabilidade, em termos de proteção e em termos de objetivo que tu tens com o teu envio. E custos também. E custos. Exatamente. Pá, vocês sabiam que isto existia? Tu sabias? Tu sabias, mas tipo, as pessoas à tua volta sabiam disto? Não sei, nunca perguntei, mas é verdade. Mas é uma empresa que fatura milhões. Muito bem, excelente. Será que essa empresa gostava de patrocinar o Tenho Média para Isto? Olha, não sei, talvez. Ok, Joana, bem-vinda. E eu acho que vamos então começar por fazer aqui a distinção entre... Tu estás em Engenharia Química e vamos fazer aqui, se calhar, a distinção entre Engenharia Química e Química. Estás no terceiro ano da licenciatura de Engenharia Química. Se calhar explica-me aqui um bocadinho o que é cada uma delas para as pessoas lá em casa perceberem. Sim, ainda bem que faz essa pergunta porque normalmente não sabem bem a distinção. Ou podem ter uma ideia, mas não sabem muito bem a distinção. E eu acho que essa parte também é importante porque tu estavas a dizer em off, por exemplo, a questão de tu preferiste o lado mais engenharia, não é? E acho que essa distinção é sempre importante para as pessoas realmente perceberem que quando forem a fazer esta escolha perceberem, ok, se calhar é melhor terem o futuro em conta, o futuro no sentido profissional, tipo, ok, pensar já o que é que será que eu gostava mesmo de exercer, porque às vezes podem se calhar ir enganados, penso eu, por, ok, a química vai dar tudo ao mesmo, mas se calhar uns abrem umas portas, outros abrem outras e se calhar a distinção é importante. Sim, também é verdade. Portanto, podemos já fazer a separação. Força. Portanto, química é a ciência que estuda a estrutura, a composição de substâncias, as propriedades de certas substâncias. Estamos a falar de moléculas, átomos, etc. Okay. Também estudamos a química, a ciência da química estuda as reações químicas, a energia que envolve essas reações químicas. E é uma ciência muito à base, de teoria e à base laboratorial, digamos assim. O que é que o engenheiro químico... qual é o papel do engenheiro químico? O papel do engenheiro químico é trabalhar, no caso não, é pegar no trabalho de um químico e tentar transpor essa ideia a nível industrial. Caso esse produto tenha interesse para a nossa sociedade, ou seja, tentar projetar essa ideia para uma produção em larga escala, que contribui para a nossa qualidade de vida, algum produto. Ou seja, do género, o químico investiga, vamos imaginar uma certa substância, como daqui a bocado vamos falar do plástico, por exemplo. O químico investiga as coisas sobre o plástico e o engenheiro químico pega nessas teorias e nas descobertas do químico e aplica-as na indústria e no nosso mundo real, se calhar. Sim, exatamente. E a engenharia química também é uma área bastante abrangente, como a química, porque a química está aplicada a tudo. Nós somos química. A química literalmente toca a todos. Sim. E um dos outros motivos que eu também escolhi a engenharia química é que está muito aplicado no nosso dia-a-dia, porque um engenheiro químico, desde a água da torneira, teve que haver um engenheiro químico para tentar perceber e controlar
essa água que chega às nossas casas para que possamos consumi-la. Estás a entender? Portanto, desde a a indústria alimentar, a indústria farmacêutica, a indústria têxtil. Portanto, isso tem a ver com a engenharia química. Ok, mas espera aí. Um engenheiro químico é que é o responsável por garantir que a água é potável, que vai para a tua casa? É nesse sentido? Ou Existem engenheiros de controle de qualidade, sim, por exemplo. Pode haver um engenheiro que vai a uma empresa e que verifica se o produto que está a sair dessa fábrica, dessa indústria, está a qualidade de vida para... E esse engenheiro é químico? Sim, é químico. Normalmente é químico, sim. Ok, não precisa obrigatoriamente ser, mas pode ser, ou em princípio será sempre? Maior parte das vezes, sim. Parte das vezes, sim. Outra das coisas que tu falaste foi porque do tu facto... precisas de saber, desculpa interromper, diz. Precisas de saber também bases de química, precisas de conhecer, ter essas noções básicas do que, por exemplo, outro engenheiro qualquer de outra área, por exemplo. Ok, mas eu agora... Claro que olha, por exemplo, na indústria automóvel, se calhar era melhor um engenheiro talvez mecânico, não sei. Ou estás a entender? Neste caso, já. Yeah. Ok. Não, mas eu agora fiquei incitado por essa ideia de... porque imagina, a água que vai para as nossas casas é tratada por alguém, né? Tipo, tem que se meter alguns componentes ou qualquer coisa, ou filtrar ou qualquer coisa. Pronto, não percebo nada deste processo. Já percebi que provavelmente há um engenheiro químico a controlar isto. E quem é que... Quem souber, meta nos comentários. Quem é que mete... Imagina que a água tem que levar... sei lá, um químico qualquer, não interessa, um bocadinho de cloro ou de qualquer coisa para vir para a torneira bem. Ok. Tipo, sim. Quem é que mete isso? Quem é que mete isso? Não é? É assim, tipo... podem ser... É assim, eu não acho que depende, mas normalmente isto é tudo mecanizado. Normalmente não há ninguém que não está lá um homem com uma pipeta, tipo, a água está a passar e ele tipo... Tá. Pipeta não, de certeza. O que é uma pipeta? É isto? Ok. Mas sim, isso é muito... Sim, isso é muito o que é? À base laboratorial e não à escala industrial. Ninguém vai lá com a pipeta... Sim, claro, que seria. Pronto, entendes? Sim. Portanto, não é nada de... Não, normalmente há um controle. E imagina, cabe a um engenheiro químico projetar desde as matérias-primas, não é? Porque para fazeres um produto tu precisas de matérias-primas. Ou seja, o engenheiro químico tem que ter noções básicas de química, não é? E tentar... Pronto, não é... Obviamente que não tem de o fazer sempre, não é? Pode ter um projeto em mãos e tentar projetar, tem de conhecer exatamente o processo, desde as matérias-primas até ao produto final. Até à venda do produto. Pronto, por assim dizer. Exatamente. Agora, tem de saber os processos. Existem várias operações até chegar lá. Não se fazem em um passo. Claro. Não é matérias-primas, vai para uma caixa mágica e transforma-se logo... Não é isso. Não é? Há vários processos. Mas repara que em cada processo, para além de um engenheiro químico ter a competência de os conhecer bem, porquê? Porque o objetivo não é só conhecer. Porque tu, em cada processo, tu gastas o quê? Tu consomes energia, consomes água... E isso também produzes resíduos. E isso é muito importante fazeres essa gestão. Entendes? E vocês fazem tudo isso? Nós... é assim, a maior parte daquilo que nós vemos, por exemplo, que se produz à escala industrial já está inventado. Pronto, já está lá. Certo. O nosso objetivo é tentar melhorar de forma mais sustentável, ou seja, a nível financeiro, a nível social e a nível ambiental. No fundo, otimizar o processo. Otimizar o processo de modo a ter menos consumos energéticos, menor consumo de água, menor produção de resíduos. Por exemplo, obviamente que num processo industrial nem tudo o que produzimos é aquilo que é desejado. Portanto, aquilo que não é desejado é o resíduo. Se calhar até podemos voltar a usar esse resíduo no nosso processo e fazer do género uma economia circular, não é? Pronto, e isso é uma das medidas para otimizar o processo. E é isso que um engenheiro químico faz, é tentar ver, ok, temos isto, vamos ver se ao reutilizar este resíduo conseguimos diminuir o consumo de energia ou o consumo de água. Entendes? É isso o papel do engenheiro químico na sociedade neste momento. Excelente trabalho, engenheiro químico. Mas, apesar de ter ficado clara a diferença entre um e outro, uma das coisas que tu partilhaste comigo foi o facto de que só para aí no terceiro ano
é que tu começaste de facto a sentir que estavas a enverdar mais por esta área da engenharia química. É verdade. Qual é o teu conselho neste sentido? O que é que tu sentiste que aconteceu nos 2 anos antes e qual é o teu conselho para as pessoas neste sentido? Porque pode ser um bocado frustrante, não é? Tu escolhes uma área e de repente estás 2 anos à espera que venham coisas realmente relacionadas com isso. É verdade. Imagina, pronto, quer eu queira, quer não, apesar de eu gostar de todas as matérias ou disciplinas, eu gostar mais de química, a verdade é que eu inscrevi-me em engenharia. Estou a estudar numa engenharia. É um dos ramos da engenharia. Engenharia química é um dos ramos da engenharia. Portanto, automaticamente eu vou ter de estudar matemática, vou ter de estudar física, vou ter que estudar também biologia, que são cadeiras ou disciplinas que eu gosto, mas realmente eu gosto muito mais é de química, certo? E eu senti que nos 2 primeiros anos, por exemplo, eu estudei essas matérias, esses conteúdos de forma muito intensiva, porque era uma cadeira ou só de matemática ou só de física, e por acaso eu acho que aquilo que faltou nos primeiros 2 anos foi... A primeira química também é muito básica. Eu não sinto que, por exemplo, a cadeira de química que eu tive, eu não sinta que vá usar para o futuro. Que tiveste em que ano? No primeiro, logo no primeiro. Por exemplo, eu sinto que... Mas há pessoas que gostaram. E essas pessoas, por acaso, não estão a pensar seguir um mestrado em Engenharia Química. Estão a pensar seguir um mestrado mais focado em Química. Estás a entender agora a ligação? Ou seja, até deu para eles perceberem que era algo que fazia sentido para eles. Porque eles agora... Essas pessoas que estão a tentar um bocado fugir do mestrado perceberam agora no 3º ano que, ok, se calhar não é bem isto, se calhar vou mais para a área laboratorial, vou mais para a área desse tipo de investigação. O que eu confesso... Ocorre-me uma pergunta que se calhar alguém pode estar a pensar, que é... Se eu sou alguém que estou para decidir qual deles. Não será muito duro eu chegar ao 3º ano e perceber que se calhar a área que eu devia ter ido era a química, e como é que se pode evitar cometer este erro? Ir exatamente a química em vez da engenharia, neste caso. É assim, eu não sei se eu devo dizer isto ou não, mas é assim. Quero que eu não... Estamos a estudar Engenharia Química no Instituto Superior Técnico. E eu acho que tem muito mais, eu acho que consigo ter mais oportunidades de sair de Engenharia Química, apesar de não querer seguir, bem Engenharia Química, mas, por exemplo, seguir um mestrado em Química. Certo. E ter mais oportunidades para entrar, se calhar no currículo também fica bem, portanto acho que não é por aí que as pessoas vão desistir. E também a minha faculdade dá outras competências, assim, apesar de não gostarmos, se não estivermos a gostar a 100% ou 50%, ou se não estivermos a gostar a 100% do que estamos a estudar neste momento, ou neste semestre em específico, ou neste ano em específico, digamos que nós trabalhamos muito à pressão e dá-nos aquelas competências de conseguirmos adaptar-nos a qualquer coisa quando sairmos do curso. E assim, é verdade, nós temos reputação. Um aluno que sai do técnico tem essa reputação. De ser desenrascado? Sim, de ser um excelente aluno, de ser uma pessoa proativa, inteligente, etc. Esforçada, comprometida. Pronto, é isso que eu te estou a tentar explicar, porque é assim, é um pouco duro, mas também foi duro para mim, apesar de estar... Eu sinto que estou no caminho certo, mas nos primeiros 2 anos eu sentia que eu estava a estudar coisas que não gostava. Eu tive a ter cadeiras de mecânica e ondas, eletromagnetismo. Quer dizer, eu acho que são coisas que eu aprofundei demasiado, que eu acho que não sei se vou usar, se vou usar esse conteúdo exatamente com aquilo que aprendi. Eu acho que nessas cadeiras, aquilo que eu posso apreender é mesmo aquelas competências de ou gestão de tempo, ou trabalhar à pressão, ou pronto, adaptar-me a diversas áreas, praticamente. Certo. Não sei se me fiz entender, mas... Sim, eu acho que sim. No fundo, é do género. Apesar de poder ser uma área que
é frustrante no sentido em que tu estás a tentar chegar ao terceiro ano porque queres estudar algo mais específico aquilo, as bases todas que ganhas até lá acabam por te dar competências excelentes para o mercado de trabalho. Exato. É isto. E também houve cadeiras de matemática. Tive álgebra, tive cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Quer dizer, parece imenso cálculo, não é? Mas para uma engenharia tem que ser. Portanto, mas mesmo muito cálculo. sim, mas por exemplo, se calhar o que nós podíamos fazer em vez de... Porque é assim, eu continuo nas cadeiras de engenharia química, eu continuo a usar integrais, eu continuo a usar derivadas, ou seja, continuo a usar cálculo. Agora, não naquela profundidade. Naquela profundidade e naquela intensidade que foi há 2 anos atrás. Eu ia-te perguntar, no sentido de, ok, estavas aqui a começar a puxar para as cadeiras, então, nesse sentido, quais é que foram para ti, assim, as cadeiras, que se calhar as 3 mais desafiantes, mas ao mesmo tempo que tu sentes que realmente tiraste delas alguma coisa que vais poder levar para a tua vida profissional? Mesmo que seja competências de... Não tipo soft skills ou que não sejam direcionadas... Não necessariamente. Desculpa, a tua pergunta era em que sentido? Mesmo que sejam competências tipo transversais. Ou seja, gestão de tempo... sim, também. Sim, soft skills, exatamente. Ok. Então, isso é assim, eu acho que não há uma cadeira. Okay. Não há uma cadeira, é tudo junto. Isso tudo junto faz o pânico assim, todo. O pânico todo é assim. Até as cadeiras mais ligadas à engenharia química, era isso que eu estava a falar há pouco. O último período que eu tive foi bastante desafiante, porque foram 3 cadeiras. Eu tinha uma semana, 3 cadeiras que eram em que se precisava de estudar e bem, tinha a ver com a engenharia química, era algo que eu gostava de estudar e que sei que aquilo que eu aprendi vai minimamente ser útil para a minha vida profissional, mas eu tive literalmente uma semana para estudar para 3 exames. E isso foi desafiante. E durante o período eu também tive testes, também tive projetos dessas 3 cadeiras. Ok, só tive essas 3 cadeiras, mas foi um período, foram uns meses intensivos. Quantas vezes choraste por causa do curso? Não sei contar. Achas que foi, ao longo dos 3 anos, achas que foram mais de 50? Olha, por acaso, isso foi uma coisa que eu lembro-me de comentar logo no primeiro ano. Porque logo no primeiro ano eu comentei com uma colega minha, porque no primeiro ano, no final do primeiro semestre, parece que já passou um ano. Ok. Entendes? Ou então é isso, parece que ou então nós acabamos o segundo semestre, acho que foi mais assim, nós acabámos o segundo semestre do primeiro ano e parece que já passou um ano, tipo, desde o primeiro semestre, entendes? E não meses. Ok, por causa da intensidade com que vocês são arrebatados por aquilo. Sim. Yeah. E mesmo esta transição do secundário para uma licenciatura de engenharia, como é que foi para ti? Sentiste que o secundário, vieste de ciências, assumo eu, não é? Sim. O secundário preparou-te, sentiste que tinhas essas bases, sentiste que foi um salto gigante e estás em pânico, ou como é que foi? Eu acho que, assim, no meu caso, eu já sabia, já tinha aquela perspectiva de, ok, a faculdade é um monstro de 7 cabeças, tu vais notar uma diferença enorme. Então, o que eu pensei foi, ok, ter a pior perspectiva possível. Entendes? Ter a pior expectativa. Pronto, exato. E isso por acaso ajudou-me, porque eu até levei o primeiro ano da faculdade assim muito de boas, digamos assim. Eu havia muitos colegas meus a preocuparem-se em ter boas notas e não sei quem, não sei o que mais. E eu por acaso eu tenho a perfeita noção que eu tenho colegas minhas hoje que tiveram notas no primeiro ano mais altas que as minhas, mas eu senti que estava bem porque as minhas notas eram muito lineares, eram sempre as mesmas, eram razoáveis, sim, medianas e razoáveis. E portanto eu não sentia que, ok, não era a melhor aluna, mas também não era a pior aluna. Yeah. E eu acho que, digamos que fiz
fiz uma gestão de energia, digamos assim. Ok, se eu estudei esta quantidade, ou esforcei-me esforcei-me ali numa certa quantidade. Correu bem, ok, vou tentar continuar, depois vou tentando, pronto, porque é assim, se eu andar, porque eu sabia perfeitamente que se eu me esforçasse imenso no início e depois não obtivesse os resultados que eu queria, iria ser muito uma frustração enorme. Ok, percebo. Entendes? Portanto, eu acho que toda a gente devia fazer este exercício de, ok, tentar perceber os nossos limites e as nossas capacidades. Vá, desculpa, sabes o que é que eu me estou a rir? Eu tenho que dizer, não interessa, depois se o Cruz quiser, corta. É que imagina, tu utilizaste uma tática excelente para lidar com o pânico do curso, que é... tipo, tu pensaste, quando estavas no secundário, pensaste o pior da faculdade. Exatamente. Depois chegaste lá, olha, afinal até é bacana. Afinal E eu ontem vi um TikTok, uma cena ridícula, que não tem piada nenhuma, mas tem bem piada ao mesmo tempo. Que é... Desculpa, Joana, horrível, ridículo. Conta. Porque o gajo usou exatamente a mesma tática. Mas ele dizia assim, ok, sabes como é que eu... conseguir trabalhar todos os dias feliz. Que ridículo. O gajo amarrava-se. Amarrava-se? Ele tipo... amarrava os pés e as mãos e metia tipo uma cena na boca e ficava tipo fechado. Porquê? Meia hora na casa de banho tipo a tentar sair, estás a ver? Porquê? Porque não, tipo, aquilo de certeza que era para o TikTok, mas aquilo estava tão bom. Eu tipo amarrava-se, estás a ver? E depois a conclusão dele era, ok, se eu tive meia hora em pânico a tentar bazar, a tentar sair numa experiência terrível. Agora todo... tu estás quase a chorar. Ok. Agora todo o dia dele vai ser um pânico imenso. Não, aliás, tudo o que ele pensava que ia ser difícil no dia, de repente vai ser pois, porque ele teve uma associação tão má antes que qualquer coisa já não remate, por acaso. Mas isso já é outro nível, eu acho. Eu não chego a tanto. Já é um nível psicopatológico, não é? Ok, desculpa, Joana. Isto é completamente ridículo, só que eu estou tipo, a imaginar a cara dele, tipo, ele no chão da casa de banho. Mas não deixa de ser uma boa técnica o fazer a cena de baixar as expectativas, estás a ver? E de facto, porque imagina, eu não sei se tu sentes isto com as pessoas à tua volta, que é, ok, agora vamos para a universidade, vou dar tudo, vai ter que correr bué da bem, e metem a exigência bué lá em cima. E depois, de facto, mesmo que tu própria não tenhas sentido porque usaste uma excelente técnica, não é? Não deixa de haver um salto grande a nível de exigência, não é? Ainda por cima se fores para uma engenharia. O que é que me parece aqui? Se tu não tiveres em conta que provavelmente vais baixar um bocadinho as notas e estiveres demasiado exigente e a esforçar-te logo muito no início e tudo mais, tu vais desmotivar, porque é do tipo, então quer dizer, estou-me a esforçar bué e tive notas péssimas, se calhar eu não sou capaz. Exato. Mas só ainda não deste tempo para fazer de facto este ajuste, não é? Sim, é assim, eu considerava-me muito boa aluna no secundário, mas eu já estava com aquela expectativa de eu não vou ter estas notas na faculdade. Vou ter estas notas na faculdade. Exatamente. Quero mesmo que eu me esforce muito. E eu por acaso tinha esse medo, que era esforçar-me imenso, e também já aconteceu mesmo tendo essa expectativa, mas eu não queria era logo ter aquele mental breakdown logo no primeiro ano claro. Tinha aquele medo de perder o sentido, estás a ver? E se calhar não é nada disto que eu quero. E se calhar podia estar a precipitar-me sem razão nenhuma. Aliás, é importante se calhar referir que as 50 vezes que tu choraste por causa do curso ok, não foram tantas, mas não pronto. foram por tu sentires que não estavas no sítio certo. Catarina. Ok. Joana, duas cadeiras que tu foram assim as tuas favoritas do curso. Olha, eu gostei muito de processos de engenharia química. O que é que se faz nesse?
Olha, fazes balanços de massa, fazes balanços de energia. Agora, o que é isso? Balanço quê? Pesar? Ou... Não, não é. Tipo contas? Sim, é tipo contas. Por exemplo, nós tínhamos vários dos exercícios, era um processo industrial, ou seja, por exemplo, até podia ser a produção de açúcar a partir de canas de açúcar ou fazer sumo a partir da matéria-prima, ou seja, das Isso polpas também é das interessante. frutas. Desculpa e interromper-te, mas, ou seja, vocês utilizam de facto casos práticos para aplicar aquilo que estão a aprender, de um modo geral. Sim. Okay. Mas aquilo era mesmo básico, ainda por cima foram cadeiras de segundo ano, era mesmo só, tínhamos as contas todas feitas, digamos assim. Pronto, saía 20. Basicamente, balanços de massa tínhamos um exemplo desse processo a nível industrial, mas é mesmo literalmente um exemplo tipo esquema. Certo. Apresentavam um esquema, depois um enunciado dizia sai 20% de água naquela corrente. Certo. E basicamente fazíamos contas quanto é que saía de cada quantidade, de cada reagente ou de cada produto em todas as correntes do processo industrial todo. E pronto, e fazíamos basicamente é fazer balanços de massa, fazer balanços de energia, a energia consumida aqui, a energia gasta ou produzida ali, pronto. Okay. Que também é muito importante, sim. Okay. É tipo... De cada processo, o que é que sai de cada corrente. Certo, claro, analisar os vários processos da empresa, dentro da empresa Não era bem uma empresa, era só literalmente um esquema de cada processo industrial. Às vezes nós nem sabíamos o que é que era. E porquê é que essa foi das que gostaste mais? Porque foi tipo das primeiras que eu senti que eu fiquei, ok. Estou em engenharia química. Ok, sim. Essa foi em que ano? Foi no segundo ano. Segundo? Ok. No segundo ano. Segundo semestre ou primeiro? Tivemos processos de engenharia... 1 e 2? Sim, primeiro semestre e segundo semestre? Não, sim, primeiro semestre e segundo semestre, sim. Ok. E mais outra cadeira que tenhas? Olha, outra cadeira foi fenómenos de transferência. 2. Cá tive fenómenos de transferência 1, 2 e 3. Okay. Quer dizer, o 3 era transferência de massa, que também gostei, sim. Consegues explicar a um menino de 5 anos o que é fenómenos de transferência? Pronto, nós estudamos fenómenos de transferência, digamos que estudamos o fenómeno da transferência de calor, perdas de calor, também fenómenos de transferência, assim, é importante o engenheiro químico perceber essas noções básicas, não é? Pronto, fenómenos de transferência de calor, temos de tentar perceber qual é a maneira mais eficiente de transferir calor. Ou de manter calor, por exemplo. Imagina, nesta sala, qual é a maneira mais eficiente de manter o calor? Tipo, qual ou seja, o material melhor para... Sim, é assim, deixa-me pensar no que é que... Olha, por exemplo, em permutadores, estivemos a estudar permutadores de calor... Foi assim uma cadeira... Bem, agora como é que eu vou explicar? Não, imagina, a culpa disto não é tua, a culpa disto é minha que não percebo nada do assunto, estás a ver? Porque isso para quem está ali e percebe da cena, se calhar é muito fácil. É assim, como é que eu ia te explicar? Pronto, é assim, acho que estudámos muito calor, balanço entálpicos não, mas... agora tenho vergonha, não, desculpa, deve estar aqui a dizer... eu também me meti num spot de web horrível. Isto não é assim tão relevante tentar perceber isto. Sim, basicamente fenómenos de transferência, tu estudas mesmo esse fenómeno de transferência do calor. Tu literalmente fazes um balanço de a quantidade de calor que entra aqui e que sai ali. Entendes? Fazes esse zoom da cadeira que eu estava a falar há bocado. Pronto. Da outra, ou seja, elas estão ligadas de algum modo? Sim, estão ligadas de algum modo. Aliás, isto está ligado. Claro, obviamente. Não é? Também estudámos permutadores de calor, os permutadores de calor que existem. Pronto, aí existem permutadores de calor O que é um permutador de calor? Se calhar estou-me a meter noutra, mas o que é? Estás a meter noutra. Basicamente o permutador de calor é como se fosse um aquecedor, não é? Só que nós... É como se fosse um aquecedor, mas chamamos permutadores aos aquecedores da indústria, digamos assim. Ok. Pronto. Simples. Serve para... Exatamente. Excelente. Serve para aumentar a temperatura de uma certa substância ou... Exatamente. Ok, excelente. Estágios. Não há estágios curriculares.
não é? Mas tu falaste de uma oportunidade interessante que é a possibilidade de acompanhar alguém que está a fazer, uma bolsa de doutoramento ou que está no doutoramento, não é? E esse é um estágio autoproposto, mas que eu assumo que a faculdade vos dê alguns meios para conseguirem ter esse estágio. Como é que funciona isto e também um bocadinho como é que foi a tua experiência? Olha, isto é assim, não é nenhum dos coordenadores de curso que nos apresentam, portanto temos de ser nós a pesquisar. E por acaso eu sei que dentro no técnico existe o Departamento de Engenharia Química e eu sei que eles fazem, digamos, esta oportunidade para os alunos de seguirem alunos de doutoramento que estão a fazer investigação. Pronto. E que pronto, basicamente o que é que eu fiz? Tens de ir à inscrição, tens de te inscrever, não é? Tens de enviar um currículo. Eles, por acaso, pediram-me um currículo, uma carta de motivação, e é muito essa base. Não sei se estou bem a responder à tua pergunta. É mais ou menos isso, porque imagina, eu estou-me a pôr na perspectiva de alguém que vai entrar no curso, ou que até já está no curso e está a pensar, olha, eu gostava de ter esta oportunidade, como é que eu posso fazer? E em que é que consiste, claro? Muito provavelmente... como é um estágio, pronto, que não é curricular, ou seja, não é a faculdade que te obriga a fazer, mas pronto, era bom que tu já tivesses alguma experiência fora do teu percurso académico, não é? Muito provavelmente irão pedir-te um currículo, uma carta de motivação. Como se tivesses a candidatar a um estágio ou um emprego. Exatamente. Fora da universidade. Agora, eu não precisei de entrevistas, apenas eles foram aceitando os alunos. Por acaso, no ano passado, esses estágios são para alunos de licenciatura. Certo. Sim, entre o primeiro e o terceiro ano. Pronto. E tu sentiste que tinhas bases para aquilo que estavas a fazer ou sentiste que ficaste mais assim no background? Tipo? Sim. Eu acho que os estágios foram muito... Olha, como é que eu ia te explicar? Foram muito descontraídos. Ainda por cima são alunos de doutoramento, não são o headmaster ou assim qualquer coisa de super importante. Quer dizer, é importante, não é? Não estou a tirar o mérito à investigação, mas acho que... só o contacto de malta mais jovem também fez com que nós víssemos aquele estágio como algo assim mais descontraído. Mas também aprendi muito. Aprendi muito. Principalmente naquele estágio, basicamente. Agora queres que eu conte... Se quiseres contar um bocadinho do que fizeste, sim. Pronto. Desde que também não seja demasiado técnico. Aliás, as inscrições também... nós tínhamos imensas opções de estágio e depois fomos selecionando aquelas que gostaríamos mais. Okay. E eu, por acaso... Imensas opções dentro de doutoramento. Okay. Dentro de acompanhar doutoramentos. Sim, exatamente. Desde... não sei, desde... Bom, posso dizer o meu exemplo? Diz o teu, exatamente. Ai, meu Deus, que eu estou... Força, tranquilo. Qualquer coisa cortem, se virem que eu estou... Pronto, o que é que eu segui? Eu, por acaso, inscrevi-me também com uma colega minha. Inscrevi-me num estágio em que... acho que era produção, não era produção de colas, era síntese de adesivos para madeiras. Era qualquer coisa assim. E eu, ok, deve ser interessante. Deve ser produção de colas, portanto, pronto, era interessante. Basicamente, qual é que era a ideia? A ideia era fazer do género aquelas madeiras... imagina, estás a ver aquelas tábuas de madeira, tipo prateleiras do IKEA. Sim. Aquilo é madeira, não é madeira pura, não é? Porque senão não gostava aquilo que... Claro. Não tinha assim um preço tão baixo. Exato. Portanto, aquilo é madeira prensada, são aqueles bocados de madeira, não é? Que já ninguém quer. Que já ninguém quer, tipo prensado e depois fica ali, pronto, uma tábua de madeira. Mas isso não se liga assim só pelos bocados, tem de haver cola, certo. não é? Tem de haver uma resina, tem de haver uma cola. Pronto. O problema para produzir essa cola, acho que em termos ambientais não é muito bom, acho que polui muito, acho que era através do fenol. E então existiu, basicamente, esse rapaz está a estudar como sintetizar uma cola em que seja mais amiga do ambiente e que não tenha de usar
essa substância que supostamente polui o ambiente. Que, se não me engano, acho que era o fenol. E pronto, e ele foi pegando em várias patentes, estivemos a falar também sobre patentes, não é? No fundo eu estou a pensar que, por acaso não é o teu caso, mas para quem gostava mesmo de ir para a investigação em laboratório, Pronto, é dá isso. uma estaleca espetacular. Exatamente. Eu não tenho a certeza se quero parar a investigação, mas eu gostei muito da experiência que fiz, gostei até, e eu acho que até aprendi muito. Não só tivemos a trabalhar naquilo que ele já tinha feito, nas experiências que já fez, mas também tivemos a ver imensos instrumentos de análise, não é? Porque o mais engraçado é que eles disseram-me que tu podes estar a seguir, por exemplo, um artigo, e aquilo é mais ou menos uma receita, não é? Sim. E muitas vezes a receita não fica exatamente igual àquilo que nós esperávamos. Se calhar nós estamos a juntar um reagente com o outro, mas se calhar na mistura que nós estamos ali não tem exatamente aquele A mesma aquele quantidade produto, ou aquele produto que nós estávamos à espera. Então nós precisamos ter as certezas do que é que nós estamos, de que é que nós estamos a trabalhar. Então existem diversos instrumentos de análise que eu nem tinha essa noção. Existem instrumentos para ver a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio, até existe um instrumento, porque a tecnologia está sempre a avançar. Está em desenvolvimento, está sempre a avançar, e por acaso houve um instrumento em específico, eu já não me lembro do nome, também não vou dizer porque não quero dizer mal. Mas que nós punhamos uma gotinha daquilo que nós tínhamos sintetizado e dava praticamente a máquina dizia-nos qual é que era a substância, exatamente, se era um etilenoglicol ou... Estás a entender? Ou seja, toda a experiência deu-te muito contacto com ferramentas, técnicas e diversas coisas que vão de facto contribuir para a tua vida. Ok. Exato. Isso é muito fixe. Parece uma experiência muito, muito boa. E o ambiente também foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Fica aqui a recomendação para fazerem isso. Mestrados, tu falaste-me que és da opinião que na tua área é mesmo importante seguir mestrado. Eu queria te perguntar que oportunidades é que há. Tu ainda não estás em nenhum, mas qual é que tu consideras seguir e que oportunidades é que há, tendo em conta a licenciatura em que estás? É assim... Eu, por acaso, estive a falar com isto há pouco tempo com uns colegas meus. É assim... normalmente, quem está em Engenharia Química, em princípio, vai seguir o mestrado em Engenharia Química. Aliás, porque antes era mestrado integrado, certo? Portanto, se tu quisesse acabar o curso, tinhas de fazer o mestrado. Mas, realmente, o teu currículo era muito mais rico, é muito mais rico tendo um mestrado do que uma licenciatura. E era aquilo que eu te estava a dizer, depois de uma licenciatura não tens muitas oportunidades para trabalhares assim como engenheiro químico, a aplicar aquilo que tu estudaste. Simplesmente porque ainda não tens noções básicas o suficiente. Certo. Tu até podes aprender, só que é assim, se tu estás numa empresa, tu preferes alguém que tenha tido ou mais experiência ou que tenha mais noções básicas. Para quê? Porque é muito chato estar a explicar coisas que se calhar um aluno de mestrado saberia, não é? Portanto, eles vão sempre preferir alguém de mestrado, com mais não é? Aquilo que tu podes fazer no final da licenciatura é... Olha, por acaso há pouco tempo conheci uma rapariga que vai parar um ano para trabalhar. Mas trabalhar só se for... ela só consegue trabalho, por exemplo, em empresas de consultoria, não é? Certo. Ou seja, empresas que trabalham em diversas áreas, não é? Seja em engenharia, pronto, a ver com química, com mecânica, com matemática. Mas nunca vai estar a exercer exatamente as funções de um engenheiro... Sim, exatamente, de um engenheiro químico. Químico. Então, outra coisa que pode acontecer, desculpa interromper, é, por exemplo, fazeres um estágio, mas esse estágio não vai durar um ano inteiro. Até pode durar um ano inteiro, podes ter sorte. Tu podes entrar numa empresa num estágio, mas a probabilidade de ficares lá também não é muita, digamos assim. Lá está pela falta também do mestrado. Sim, exato. Acho que é muito importante, se uma pessoa quer seguir a engenharia química e quer trabalhar mesmo nessa área e progredir, é importante ter o mestrado. Portanto, não vale muito ter só a licenciatura em engenharia química. Ok. Depois tens, lá está, o mestrado em química,
Existem outros mestrados disponíveis. Por exemplo, olha, aquele mestrado só em Química. No técnico temos um mestrado em inglês que é Molecular Science, mas basicamente é um mestrado em Química, que eu já tenho alguns colegas meus que já sabem que vão para esse mestrado e que não vão continuar em Engenharia Química porque perceberam que gostam mais daquela parte de investigação, mais naquela base à escala laboratorial. Pronto. E não estudar aqueles processos à escala industrial. Exatamente. Tu és também delegada de curso, não é? Sou delegada de És a curso delegada também. de turma, mais ou menos. Não é de turma. Como é que funciona o que é isso? Em que é que consiste exatamente? Epá, e como é que está a ser a tua experiência? Está a ser desafiante. É o primeiro ano que estou a ser delegada. Isso é mandatos de um ano, é isso? Sim, é mandatos de um ano, sim. Ok. E é que é votos? É votos, sim, é votos. Aí é bem, fizeste campanha. Não. Fizeram, quer dizer, isto agora é polémico. Não, polémico. Excelente, diz. Não, basicamente houve um outro rapaz que foi delegado durante 2 anos e pronto, digamos, competi com ele este ano e pronto, ganhei. Mas houve pessoas que fizeram campanha por mim, digamos assim. Ok. E então, se calhar foi aí que tive mais votos. Mas eu fiquei, olha... É assim, eu candidatei-me para delegada porque eu tenho aquele sentido de gosto de ser prestável, gosto de ajudar os outros e sinto-me muito bem com isso. Certo. E às vezes posso, se calhar estou a ajudar uma pessoa, estou a perder o meu tempo, mas acho que me vou sentir minimamente bem por estar a ajudá-la. E quais são as tuas funções enquanto delegada? Olha... Eu, enquanto delegada, acho que sou a principal fonte de comunicação entre os professores e os alunos, não é? Porque são muitos alunos. É assim, eu acho que um delegado de escola não é o mesmo que um delegado na faculdade, não é? Porque estamos a falar de mais alunos, estamos a falar de mais disciplinas não, mas mais trabalho, porque cada disciplina depois tem os seus professores, porque são unidades isoladas, não é? Claro. Portanto, é mais difícil de gerir isto tudo, até porque eu às vezes ainda sinto que há muitos professores que parece que não comunicam, há uma grande falta de comunicação. Por exemplo, ainda esta semana houve um professor que marcou uma apresentação quase em cima de outra apresentação e uma aula quase em cima de outra apresentação. Então, pronto, eu sinto que... O teu papel é ir lá e dizer, olha, há isto, será que dava para... Sim, ou então algo que não está bem, que os alunos sintam que não esteja bem, seja no método de avaliação, seja na organização da cadeira. Eu tenho o dever de expor também a opinião deles, não é? E de expor os problemas que as cadeiras têm, e também ao coordenador, não é? Porque há um coordenador de curso e que... Qual é a parte mais difícil mais desafiante de ser delegado de curso? É assim, eu sinto que parece que eu tenho aquele sentido de, estou a tentar agradar, não a todos, mas ao máximo, e às vezes não consigo fazer isso. Às vezes... E eu fico-me a sentir mal por causa disso, a maior parte das vezes que isso acontece. Porque às vezes não dá tempo para tudo, ou simplesmente não dá para resolver a situação. Certo. Mas claro que a solução que foi dada a um certo problema foi, de certeza, a melhor. Mas mesmo assim, muita gente não ficou contente. Tu recomendarias a alguém ser delegado de curso ou não? Aliás, imagina, isso acaba por ser uma opinião pessoal, mas para alguém que decidiu, que conselho é que tu davas? Alguém que decidiu ou está a pensar mesmo ser... Que precisa de ter principalmente muita calma, ok? Porque é assim... Treina em resolução de conflitos. Pronto, também. Mas não é só isso, é que vais perder algum tempo e que de certeza que vais sentir um pouco
frustrado ou frustrada por não conseguires resolver um problema. Apesar de não ser bem a tua culpa e tu não trabalhas para essas pessoas, não trabalhas para a faculdade, ok? Mas diria isso, que ok, tens de te lembrar que tu não trabalhas para a faculdade, tu fazes o teu melhor, fazes o melhor que tu sabes fazer. Se não conseguiste, pronto, paciência também. Eu acho que há... O que é que se pode fazer, não é? Sim, acho que uma pessoa deve ter calma em relação a isso. Yeah. E que vai haver sempre pessoas chatas a perguntarem-te coisas. Olha, por exemplo, aquilo que mais me chateia é... Ok, às vezes os professores são chatos, digamos assim, mas os alunos, alguns deles também não ficam atrás. Eu posso dizer isso, porque é assim, eles gostam muito, são pessoas que gostam muito de se queixar. Sendo delegado, tu vais encontrar pessoas que adoram queixar. E eu tenho... É engraçado porque eu tenho isso em mente, que é assim, às vezes nós temos um problema, às vezes a pessoa gosta mais de se queixar do que estar à procura de soluções. Yeah. E eu fico parva com isto. E eu, às vezes, nos grupos do WhatsApp, as pessoas queixam-se e tipo, pessoal, eu acho que esse assunto já está mais que discutido. Tipo, agora temos de, não é? Avançar, não é? Quer dizer, ainda me estão a pôr mais estressada. É assim, olha, eu posso dizer uma coisa, eu achava que era uma pessoa estressada. Eu, sendo delegada, eu aprendi que há muito mais gente, muito mais estressada que eu. Yeah. Que eu fico assim, epá, calma. Mas ao mesmo tempo também te dá essa competência de lidar com stress, lidar com pressão. Lidar com pessoas. Lidar com sim. pessoas. Lidar com pessoas, sim. Porque há certas pessoas. Por exemplo, eu vou-te dizer uma coisa. Não te esqueças que está a gravar, ok? Sim. Houve uma vez que me perguntaram a matéria que saía num teste. Que tipo, pronto, que conteúdo é que ia sair num teste? Eu fiquei assim, essa não é a minha função, não é? Tipo, não é... Não tens de ir às aulas e de certeza que tens amigos, podes sempre perguntar a outras pessoas, mas pronto. Sim. Mas pronto, eu respondi... Mas não é a tua função, mas mesmo assim tu cumpriste. Sim. Okay. E o que acontece... Eu senti que no início eu, se calhar, estava a fazer demasiado por alguns, digamos assim. Porque havia alunos que me perguntavam de podes enviar não sei o que ao e-mail ao professor a pedir não sei o quê ou a pedir não sei o que mais. Pronto, tipo, se calhar eles podiam fazer isto. Também já me fizeram perguntas, por exemplo, sobre temos aulas na segunda ou pronto, do género, temos apresentação de laboratórios, começamos os laboratórios já esta semana. Eu fico assim a pensar, ok, existe tanta informação lá na página da cadeira. Eu digo-te... Sentes que a pessoa quase que não se esforçou para ir de facto saber isto. Às vezes é muito mais fácil perguntar. Outra coisa que é má, que muitos deles não têm noção do trabalho que nós temos por trás, porque não veem. Imagina, tu tens um problema qualquer de créditos assim burocrático, ok, tu vais-me mandar mensagem, Joana, eu tenho este problema e não sei o quê, e eu, ok, vou tentar, respondo, faço essa conversa. Mas tu, apesar de, ok, tu viste que eu tive o trabalho, mas para além de ti também houve muitos outros, não é? E tu, se calhar, pronto, se calhar nunca tiveste nenhum problema. Tu nunca irás saber o que eu fiz pelas outras pessoas que mandaram mensagem em privado. Eu acho que as pessoas só conseguem ver o meu trabalho quando é assim um problema geral. Entendes? Que acaba por abranger mais pessoas. Alunos, entendes? Certo. Sendo, sei lá, datas de testes que são muito, coisas que são muito se apertadas, entendes? Em várias pessoas. E às vezes isso é complicado porque eu tenho mais trabalho que isso. Claro. Ok. Pronto. Tu tens também uma coisa interessante que é tu estás a fazer um projeto, ou seja, vocês no curso no final têm que fazer um projeto, não é? E tu estás a fazer um projeto relacionado com reciclagem. Sim. Okay. Queres falar um bocadinho disso? Eu não quero... Eu quero... Não precisamos de falar de coisas técnicas. Exatamente, eu não quero aprofundar sim. assim tanto. O que eu quero é tentar perceber um bocadinho em que é que consiste o ter que fazer esse projeto para terminar o curso. Ok. Sim. E depois, se quiseres, podes explicar, claro, um bocadinho do teu projeto, obviamente. Portanto, o projeto que eu estou a fazer não é um tema para todos, ou seja, neste momento são só alguns alunos que estão a fazer esse tema de reciclagem química de plásticos. Mas toda a gente tem que fazer um projeto final. Toda a gente tem de fazer o projeto final.
Lá está, como eu fui delegada, houve alguma controvérsia porque muitos deles não queriam fazer um projeto, queriam fazer estágio. Certo. E digamos que pronto, não há oportunidade de estágio ainda neste momento. Mas pronto, toda a gente tinha de fazer o projeto. E é um projeto em que nós literalmente dimensionamos o equipamento necessário para... Uma empresa de reciclagem? Sim, por exemplo, vamos fazer... nós basicamente estamos a planear e projetar uma coisa que nunca fizemos. Entendes? Por isso é que é um... Nunca fizemos quem? Vocês? Sim, nós nunca fizemos, porque nós estamos a fazer uma coisa que já existe, não é? E que temos muita pouca informação, então nós temos de planear algo que nós nunca fizemos, mas para isso nós também temos de pesquisar. No meu caso, tenho de pesquisar sobre reciclagem, quais os plásticos podem ser reciclados. Basicamente, o que nós estamos a fazer agora é escolher um plástico e tentar perceber qual é que tipo de reciclagem é que nós podemos aplicar nesse plástico. Okay. Não é? Porque, primeiro, nem todos os plásticos conseguem ser reciclados. Pois, sabes que eu não sabia disso, não fazia ideia disso. Sempre achei que, eu sei que, como é que é? É que é 30%, 40% do que vai para a reciclagem acaba por não ser reciclado. Mas eu achei que, por exemplo, plástico, eu pensei que aquilo era tipo sempre a dar voltas. Não. Só para... Não sei se querias que eu acabasse mais ou menos de explicar sim, do projeto. Desculpa, eu também te interrompi. Força. Não tem mal. É um projeto em que tu basicamente dimensionas e basicamente fazes um planeamento desde as matérias-primas até ao final. Ok. E estamos só a falar de balanços de massas. É o que é que vai entrar aqui, o que é que vai sair ali. Ok. Também balanço energético, o que é que vamos gastar aqui, o que é que vamos gastar ali. E basicamente, depois também temos de ver aqueles indicadores económicos, ou seja, os custos, desde custos energéticos, custos de água, custos de equipamento. Custos... E em que é que consiste depois? Vocês fazem esse projeto, não é? E depois vocês apresentam-no a alguém? Sim, nós vamos... aliás, isto é faseado. Nós vamos... Sim. Nós vamos ter várias apresentações ao longo do semestre para ver, digamos, o desenvolvimento até ao final, porque isto vai custar, não é chegar ali e temos de fazer assim, não. Isto, digamos que ninguém nos deu um enunciado. Sim. Eles disseram, ok, no vosso projeto vocês têm de ter isto. Ok. E então nós obviamente também temos um orientador, não é? Não estamos aqui à Nora a pesquisar coisas sim. Pronto. Mas realmente, e também estamos a ter aulas, porque nós vamos trabalhar num software que faz isso mesmo, não é? Que selecionamos, por exemplo, selecionamos um reator em que literalmente nós desenhamos no software como é que nós queremos que o processo irá realizar. Yeah, sim. Peço desculpa. E pronto, o que é que entra de cada quantidade, certo. o que é que entra e o que é que tu queres quando saia. Se tu queres que saia uma certa quantidade, então tens de gastar X de energia. Okay. Pronto, tens de jogar com isso tudo. E depois, desculpa estar a puxar aqui outra vez, mas não fiquei esclarecido com a cena de é apresentado a um júri? É apresentado aos professores mesmo da cadeira, porque okay. o projeto aquilo chama-se projeto integrador. Certo. De curso. Portanto, existe, digamos, um leque de professores que estão nessa cadeira, desde orientadores. Aliás, nós temos, acho que se não me engano, 4 ou 5 temas. Cada tema tem um orientador e acho que o júri serão mesmo, por acaso o coordenador de curso está também é responsável dessa cadeira. E basicamente sim, vai ser esse o júri. Ok. E lá está, não é... Iremos ter uma apresentação final, mas a nota será dada também ao longo do semestre. Nós vamos recebendo... Faz tudo parte da cadeira, não é só, depende só daquele projeto. Nós vamos ter muito trabalho mesmo. Ok. Saídas profissionais da engenharia química. Saídas profissionais. O que é que tu podes fazer quando sais deste... Já contando com o mestrado, ok? Vamos supor que alguém fez licenciatura em Engenharia Química e mestrado em Engenharia Química.
Certo. Então, tu tens várias saídas, lá está. Mesmo tirando a engenharia química, tu podes fazer o doutoramento e acabar num centro de investigação. Certo, ok. Não é? Temos a investigação, é uma área. É uma área. Ficou. Outra área que tu podes ser é a educação. Educação, ou seja, ser professor universitário. Certo. Pau. Investigação, professor. Exato. Também podes ser, pronto, e é trabalhar nas diversas indústrias. Podes estar na indústria alimentar, como eu disse há pouco, indústria farmacêutica. Aliás, outra coisa que eu não disse anteriormente, mas para além de mestrado em engenharia química, tu tens mestrado em engenharia farmacêutica, mestrado, em engenharia do ambiente também. Certo. Portanto, podes seguir, ok. Podes trabalhar Por isso, no fundo, abre portas para Sim. trabalhar quase em todas as indústrias, não é? O engenheiro também faz um trabalho de consultor, não é? Ver onde é que se pode otimizar os processos. Exatamente. Podes acabar por trabalhar numa empresa. Ou ter a tua própria empresa de consultoria, ou Sim. Certo. Sim. Mas, basicamente, ter uma empresa de consultoria um engenheiro pode ir para uma empresa de consultoria, mas um engenheiro químico pode ser consultor de uma empresa que produz certos componentes químicos, certo. Ou produz ou na indústria alimentar, produz um certo medicamento, etc, etc. Ok, 3 dicas para quem vai seguir este curso. Olha, a primeira dica era para... Bom, manter a calma acho que é uma dica, não é muito boa. É uma boa dica, eu acho que é uma boa dica. Mas é muito difícil, parece que é um pouco hipócrita, porque nós dizemos para manter a calma, mas lá por dentro mas não deixa de ser importante reforçar isso. Não é? Sim, também é verdade, sim. Portanto, manter a calma é uma. E não perder a esperança também. Essa é boa. Não perder a esperança. Tipo, não é tudo. Eu acho que as dicas que eu posso dar é um pouco triviais para qualquer curso, digamos assim, de engenharia, ou de engenharia, aliás. Mas muito provavelmente no início vais aprender ter cadeiras que não gostas, mas lá está, eu acho que isso é para todos os cursos. Persistência, mantém-te. Mas já que tu não gostas, ou que gostas, ou se não estás a gostar do curso a 100%, tenta perceber aquilo que gostas mesmo e aquilo que gostas muito e aquilo que menos gostas. E eu acho que aí pode-te ajudar um bocadinho a tentar perceber aquilo que tu gostas de fazer e seguir o teu caminho. Okay. Também é muito importante ver, o primeiro ano foi assim, deixa-me cá ver as cadeiras do segundo ano. Vamos ver como é que corre. Lá está, porque imaginem, eu não, digamos que adorei o meu primeiro ano, mas o meu segundo ano já houve cadeiras que eu gostei até bastante. Portanto, fez-me um pouco continuar e é isto que eu quero. Outra coisa que eu queria dizer que acho que é importante é participar nas atividades fora do curso. Porque nós temos eu senti isso. No segundo ano nós temos uma atividade juntamente com os professores do Departamento de Engenharia Química. Temos um evento que se chama Laboratórios Abertos, em que nós convidamos várias escolas, desde o terceiro ciclo ao secundário, a visitarem os nossos laboratórios. E nós fazemos experiências para eles verem, falamos um pouco sobre química, também falamos em engenharia química. E eu, por acaso, participei nesse ano. E eu, depois dessa experiência, foi tão boa, foi tão gratificante para mim, porque... Mostrou-te aquilo, uma área que tu de facto gostas também, não é? Mostra uma área que eu gosto e que senti gratificante, porque estou no caminho certo. Não foi aquele intenso estudo de tenho que ter boa nota e não sei o quê. Eu senti que, eu falei sobre química, falei também a pessoas que pudessem estar interessadas em química ou em engenharia química, e pronto, é isso, senti-me bastante... Foi uma experiência bastante gratificante e que normalmente todos os alunos gostam de participar, porque, estou no caminho certo. Certo, ou seja, ter experiências extra-curso ajuda-te também a perceber o que é que gostas e o que é que não gostas. Sim. É a terceira dica. Joana, muito obrigado e vou-te deixar com uma curiosidade final, que já sabes que vem sempre. O número de baldes de água que o Oceano Atlântico teria para encher é menor do que o número de átomos dentro de um simples balde de água.